Fala, minha gente, bom dia, graça e paz para todos, mais uma vez aqui juntinho no canal Metanoia. Eu sou o Toriel e você está no meu canal e é um prazer entrar em tua casa para levar mensagens relevantes. Ontem houve o primeiro debate dos presidentes ou presidenciáveis, Lula e o nosso grande Bolsonaro. Ficou óbvio e notório que o presidente Bolsonaro, com a sua elegância, com a sua modéstia, conseguiu conduzir com perfeição o debate. Não deixou cair na falácia, nas mentiras e nas provocações do adversário. Porque o adversário é sorrateiro, é como uma víbora que vem sorrateiramente para morder o seu calcanhar. Mas todo mundo sabe que a víbora já foi vencida por Cristo Jesus na cruz. E não há víbora que se levante que irá vencer. O povo brasileiro não é um povo imbecil. O povo brasileiro não é um povo leigo comparado a anos anteriores. O povo nordestino é um povo trabalhador, é um povo feliz, é um povo ordeiro e é um povo que vai votar e votou no nosso presidente Bolsonaro. Não dá para acreditar que alguém tenha votado nesse homem. Se alguém votou nesse homem, ou é extremamente tolo, ou extremamente falta de consciência, ou é cúmplice de um grande esquema de corrupção. Porque o próprio Lula confessou ontem que houve roubo na Petrobras, que houve roubo nos Correios, que houve roubo na Eletrobras, que houve roubo em tantas outras instâncias dos poderes da República. E nós vamos ficar vendo esse debate como? Vamos ficar olhando esse debate como? Como apenas espectadores do outro lado? Vamos nos posicionar, povo de Deus, povo de direita, povo honesto, povo trabalhador. Não vamos ficar calados. Uma pausa rápida aqui. Inscreva nesse canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com muitos. Vamos assistir os comentaristas da Jovem Pan, mais a Carla Zambelli, sobre a situação de Lula, como ele se comportou no debate. Vejamos. Entendeu? Uma vez dentro da máfia, esse homem tá doente. E eu não sei, eu vou dar uma mãe de Ná aqui. Esse homem não, ele tá muito mal. Você tá entendendo? Eu tenho a impressão de que o câncer dele voltou porque a voz dele tá muito estranha. Isso é grande, pequeno, lá atrás, porque você... E o Bolsonaro tem, cara, acho que 1,90. E o Lula tem o quê? 1,5. Tanto é que eu falava, cara, ele tem que chegar perto dele, ele tem que usar esse tamanho, ele tem que mostrar virilidade, sabe? Porque ele é viril, o outro tá com a esclera, cara, que tá amarela e esse homem vai morrer. Não, tô falando sério. Quem votar no Lula tá votando no Alckmin, porque ele não chega até o final, cara. Ele tá doente, ele tá com a pressão alta, ele tá com uma esclera que dá medo, cara, a esclera dele, entendeu? Aquilo ali não é uma esclera de pessoa sadia, você entendeu? Porque no final, não é que foi uma tratorada, uma jantada, foi um negócio maravilhoso. Lula suando aqui na nuca, descontrolado, bebendo água adoidado, sem conseguir seu objetivo nas respostas, uma série de bravatas e assim, parece que cada bravata que ele contava, ele percebia que não colava mais. E o Bolsonaro com um riso, aquele riso gostoso, sabe? E encarando o Lula nos olhos, quer dizer, de cima para baixo. Eu senti muita confiança no Bolsonaro nesse debate. O que você achou? Eu também senti o presidente mais confiante, mais sereno, mas um sereno firme, né? E realmente as olhadas que ele dava ali no Lula, eu acho que deixou o Lula desconcertado, porque o Lula não está acostumado a ver uma pessoa olhando direto no olho dele assim, ele só se cerca de puxa-saco, né? Então ele não está acostumado a alguém chegar e olhar dentro do olho dele, de cima para baixo ali, e eu acho que ele foi ficando nervoso. E você vê que ele entrou em contradição, ele disse que o Petrolão não tinha acontecido, ele não respondeu a questão do mensalão, né, que o Josias perguntou. Depois ele falou que se teve dinheiro devolvido, então é porque alguém confessou, então deve ter tido corrupção.
né? Mas é como se ele não soubesse. Então eu acho que o povo em casa, eu espero que o povo tenha assistido, porque eu acho que a gente conseguiu caminhar e conseguiu demonstrar muita coisa. Eu senti o Lula bastante irritado, e isso, não sei como é que, acho que o Ricardo pode falar melhor, mas eu acho que o público em casa, ele sente quando o cara tá tranquilo porque não deve nada e quando o cara tá desesperado. E eu senti no Lula muito desespero. E eu acho que esse desespero transparece, não é, Ricardo? Sim, o segundo bloco foi assim, eu ficava assim, Bolsonaro, mostra o benefício disso, mostra, porque é o seguinte, a gente tem que falar, o cara é um ditador, mas ele fecha a igreja, nem a guerra se fecha uma igreja. Cara, o cara pode falar o que ele quiser, aquilo matou qualquer coisa quando se fala de religiosidade, entendeu? Então, eu sinto isso. E o Lula, eu tô falando mais uma vez, ele tá doente, esse cara tá doente. E eu gostei do que ele falou também, que deu uma desconcertada nele. Sabe o que fere ele? Que acho que foi o padre, deu uma quebrada nele. E eu falei isso pro Marco. A gente tava almoçando, eu falei isso pro Marco. Você vai lembrar disso, Marco. O Lula nem quer ser presidente. Ele tá ali porque a máfia não deixa ele sair. Ele tem 76 anos, bilionário, mulher mais nova. Ele tem mais quanto tempo de vida? Mais 4 anos? Eu acho que ele tem loucura por poder. Não, ele já tá ali porque a máfia já não deixa sair. Entendeu? Uma vez dentro da máfia, esse homem tá doente. E eu não sei, eu vou dar uma mãe de Ná aqui. Esse homem ele tá muito mal. Você tá entendendo? Eu tenho a impressão de que o câncer dele voltou porque a voz dele tá muito estranha. Mas eu nem falo muito sobre isso, porque senão o povo pode votar só porque é o Alckmin que vai ser presidente. No final das contas, se ele ganhar, não vai ganhar. Eu acho que é até pior, porque o Alckmin, tu não sabe que é o chuchu, né? Sorvete de chuchu, é pior ainda. É o João Bobo, bate pra lá e bate pra cá. Agora, o que eu percebi, como você falou, cara, é o seguinte, no segundo bloco, o povo em casa sentiu um cara descontrolado, falando sem parar, falando em rodeios. Cara, falou em corrupção, é indefensável. Falou, vai pra casa. E foi o que o padre Kelvin falou pra ele. Falou assim, personagem, você não devia nem estar aqui. Então, eu acho que isso tá descontrolando. Fala isso, ele descontrola, entendeu? E eu gostei muito que ele administrou bem o tempo. E sobrou quase que 6, 7 minutos para ele falar e ele tratorou. Ele ficou, no final ele ficou... Mas ali o presidente fez proposta, eu acho. Ele deixou o Lula falar para poder sobrar os 5 minutos. O presidente é bom nisso, né? 28 de Câmara dá isso a ele. E essa... Agora, Carla, a percepção que eu tive, né? Isso vai além da bolha às vezes, de rede social. A gente está pensando nas eleições agora, no segundo turno, daqui a 14 dias a gente vai decidir. É uma bifurcação, né? Eu enxergo de maneira muito clara a bifurcação, que é o caminho para o inferno, o caminho para um país imoral e um caminho para a prosperidade, para um país de liberdade, de defesa do indivíduo, dos valores conservadores. Mas a questão é, na sua visão, Carla, você entende que as pessoas que assistiram ao debate, vamos supor aquela pessoa que, de alguma forma, tem aquele nojinho estético do Bolsonaro, você acha que, por meio dessa postura ponderada, não agressiva, né, calculada, mas no bom sentido, de não extravasar sentimentos ruins, você enxerga que ele conseguiu virar a volta, ele conseguiu transmitir que o nosso país não é essa bizarrice que o pessoal do PT prega toda hora, principalmente esses chavões absurdos, essas conceituações surreais de genocida, pedófilo. Ele teve um ponto alto muito legal, foi a leitura do voto do Alexandre de Moraes, da decisão do Alexandre de Moraes, que deixou o Lula numa situação patética. Que foi exatamente. E o Lula depois tentou retomar isso daí, falando: você acordou de madrugada, você tinha que se cuidar porque você fica mentindo. O Bolsonaro só olhou para ele e deu aquele sorriso assim. Quer dizer, o trabalho de desmentir já foi feito. E o Bolsonaro estava muito pleno nesse sentido. O que você achou? Você acha que a gente conseguiu um desempenho
bom nesse sentido? Eu acho que a gente conseguiu um desempenho bom. Eu acho que a gente já está virando alguns votos com as mulheres, tá? As pesquisas, mesmo as pesquisas que antes mostravam menos votos para as mulheres, mostravam tipo 37%, 30% para as mulheres, estão mostrando 43%. Então não sei se é a pesquisa parando de mentir um pouco por causa do medo de uma CPI, ou se é a verdade, ou se de repente a gente está conseguindo mesmo virar esses votos. Também tem o fato de a Michelle Bolsonaro estar rodando bastante, e isso está ajudando, porque a gente está fazendo muitos eventos com mulheres. Então a figura dela ajuda, a figura dele mais tranquilo ajuda, mas eu acho também que não só esses votos a gente conseguiu virar, eu acho que a gente consegue também fazer com que as pessoas se isentem menos. Então, aquele pessoal que deixou de votar, que dizia nem Lula nem Bolsonaro, não vou tentar e tal, quando vê os dois ali na frente, fala, poxa, mas esse Lula tá descontrolado, ele não tá falando coisa com coisa, tá dizendo que o Hugo Chávez tá vivo, né? Confunde Chávez com Maduro. Aí vem o Bolsonaro e fala o Chávez que já morreu, né? Para mostrar. Depois ele diz, antes um pouco, acho que ele falou da educação, né? Esse país continua tendo um monte de analfabeto, não sei o quê. Eu até pedi para minha equipe pegar essa fala do Lula, colocar aquela fala em cima do caminhão, com ele dizendo que o Brasil nunca teve alguém que cuidasse verdadeiramente da educação e tal, para mostrar que ele tá ficando gaga ou ele tá sendo sincerão, né? Das duas, as duas são ruins. Então você nem quer ter um presidente que nunca cuidou da educação, e nunca cuidou mesmo, essa é a verdade, e nem também quer ter um gagá que fala mal dele próprio, né? Aí vem o Bolsonaro e fala em seguida, realmente, né? Pelo menos você falou a verdade, ninguém nunca cuida da educação, tá mais analfabeto mesmo. E aí falou do grafogame. Eu acho que o presidente está usando mais coisas, se você for ver. Antes ele focava muito em alguns temas específicos. Eu achei que faltou um pouco apertar o Lula com relação ao MST. Como o MST já começou a invadir algumas coisas, algumas propriedades, começou a dizer que vai invadir, por exemplo, pegar o que o Lula falou, que vai invadir no campo e na cidade, eu acho que faltou arrancar isso dele no debate, entendeu? Talvez num próximo debate tentar arrancar isso dele, e mostrar que o Lula quer realmente governar com o MST. A gente está colocando bastante coisa disso daí e muita gente está preocupada com relação a isso. Mas, de uma certa forma, o Bolsonaro já está com um leque muito maior. Você viu que quando falou de universidade, ele já tocou o FIES em cima. Quando falou de educação, ele já tocou o grafogame, que realmente está revolucionando a alfabetização das crianças. Mas faltou, por exemplo, ele dizer que no governo Lula, 60 mil professores faziam treinamento. E agora são mais de 3 milhões de professores sendo treinados pelo MEC. Então, realmente é muito dado para a pessoa lembrar na hora. Vocês imaginam, né? Eu não lembro tanto tranquilo aqui, imagina estando no estresse lá, né? Então, mas eu já senti o presidente muito mais dono de si, assim, meio que, né, por cima da coisa, e eu acho que ficou muito feio o Lula, como ele ficou nervoso. Eu acho que ficou muito feio. Desestabilizou, né, Ventura? O Lula, ele mostrou um nível de instabilidade emocional que aquele Lulinha paz e amor, que era incensado pela mídia e pelos que hoje são os isentões, né, pelos jornalistas de antes, esse Lula, ele tá fora do eixo, né? Ele se mostrou, e quando ele quis mostrar confiança, Ventura, que ele falou, dia 1º de janeiro estarei lá, eleito, pareceu arrogante, parece que a democracia é irrelevante, parece que o voto é uma coisa irrelevante. Ele não está pedindo voto, ele está mandando, ele está salto alto total, quer dizer, é uma coisa que para mim chocou. A hora que ele falou que dia 1º ele está eleito, uma coisa é você falar isso pro teu comício, pro pessoal do teu partido, outra coisa é você falar isso num debate presidencial. Que nível de loucura o cara tá vivendo, que ele tá no debate não para pedir voto, para falar que ele vai ganhar. É bem feio isso, e escancarado, né? Esse nível de desespero, para mim, soou como desespero. Olha, foram várias. A Carla estava falando, eu fui lembrando aqui, eu tô lendo também o que o pessoal está falando. Ele se coloca realmente. Vamos lá, olha que interessante, gostei disso. Foi uma bela percepção que você teve, Marco.
o Lula falou como se estivesse dentro de um lugar controlado para o pessoal dele. E o Bolsonaro falou para a televisão, para a plateia. Ele falou para quem precisava ouvir. Isso estava nitidamente. O Lula falou para o petista. O Bolsonaro falou para o povo brasileiro. Você entendeu? Isso ficou muito claro. Então, quando ele falava essas palavras de ordem, né? Porque eu vou ganhar, vou fazer, porque não sei o que, nós vamos... Então, era aquela situação de, tipo, já ganhei e tal, que você tem que fazer na sua base, para dar o ânimo à tropa, né? E não para conquistar novas pessoas. Isso não casa bem. E muita gente falou aqui, ó, ele não respondeu até agora quem vai ser o ministro da Economia dele, né? Acho que ele está buscando ali. É lógico que ele vai patear, e o pessoal percebeu, isso que é legal. Ele não parava de tomar água, ele só falava, é mentira, é mentira, é mentira. Parecia aquela menininha lá, tia Marta é uma mentirosa, é mentira. Você brigou na escola, é mentira. Ele só falava isso, cara. Só que, e outra, uma que foi bonita também, falou assim, você falou de educação, eu dei o maior aumento para os professores que aconteceu nesse país. 30%. Olhando para ele. E ele ficou... Isso ele foi maravilhoso. Olhando. E ainda olhando para cima, né? Exato, eu queria muito ele esperto. Para ele, o Lula tá assim, ó, olhando para cima, entendeu? Cara, como eu falei, foi uma crescente, foi bonito. A Carla falou uma coisa interessante. Eu acho que é importantíssimo o Bolsonaro ter tipo bullet points, marcadores, sei lá, uns 10, com pequenas palavras que vão indicar. Então, tipo, vamos invadir terras e não sei o que lá, MST. Você falou não sei o que lá, tá. Então, só pontos que ele sozinho, o Bolsonaro sabe falar de improviso, ele sabe discorrer, ele só precisa dos bullet points ali para aí. Exatamente, isso é importantíssimo. Isso é uma técnica, inclusive, que eu faço, que eu treino, né, as pessoas, tipo, tem alguns bullet points para você bater o olho e escorrer o tempo que você precisa. 15 segundos, 1 minuto, depende. Mas você bate o olho naquilo que a pessoa está falando. E outra, não responder. Ele não precisa responder. Ele tem que ir dentro do script dele e bater, e ele perguntar. Isso é fantástico. Agora vou dar as minhas considerações. Eu achei o debate bom, um debate tranquilo. Foi um debate no qual todos os dois teve o seu momento de fala. Todos os dois teve o respeito um com o outro nas questões das falas. Claro que Lula excedeu alguns momentos e teve que ser repreendido pelo jornalista. Mas, no demais, o debate foi positivo para o nosso presidente. O debate foi de extrema necessidade para alavancar mais votos ao nosso presidente. Isso, assim, para mim, é uma alegria saber que tem pessoas abrindo seus olhos, acordando e vindo realmente para votar e que de fato tem pulso, autoridade, respeito, de fato tem lisura para conduzir uma nação por mais 4 anos. Não aquele povo da quadrilha, eles não vão voltar. Em nome de Jesus, não vão voltar. Está decretado o nosso dever de cidadão e exercer as nossas funções de eleitores, ir lá e apertar o 22 no dia 30 de outubro. Eu estarei saindo aqui da minha cidade, do Espírito Santo, estarei indo para Minas Gerais, 400 quilômetros de distância, para ir lá votar, para ir lá depositar o meu voto de confiança no nosso presidente. Não tem outra escolha, não tem outra escolha. Bolsonaro pode colocar na sua cabeça, você vai falar assim, mas ele não é um salvador, e não é mesmo, não é, tá longe de ser, jamais será, só que ele é incomparável ao adversário, incomparável ao adversário. Então, minha gente, eu peço humildemente, inscreva nesse canal, deixe seu gostei, compartilhe essa mensagem com muitos e no dia 30 de outubro, vote 22, presidente Bolsonaro. Um abraço e até o próximo vídeo.